fica uma versão dela de outro mundo, dizendo todos os olhares para Diaquia com gentileza. E diz a ele, com um sorriso, que ele sabe tanto. Cena diz sentado ao lado do cara que ela é, claro, ouviu teorias sobre multiversos. Mas esta é a primeira vez sobre isso. Ao qual o cara simplesmente ri e responde. E pensa consigo mesmo sobre como ela sabe disso. Esta é a teoria do criador do método. Sobrevivência. Vocês olha para a placa e diz que acha que eles estão lá. Tendo descido para a terra, a menina em pé acompanhada por 2 adultos. Ondas para a enorme rainha dos dragões de água. O cara olhou para frente. A menina terminou de se despedir da rainha. Suspirando um pouco cansada, o herói dá um tapinha na cabeça dela, dizendo a ela que ela está indo bem. O cara pensa que, na idade dela, não existe muito elogio. E a menina se aproxima do Papai Noel, dando tapinhas na cabeça e se sentindo envergonhada. De repente, Diaque ouviu um som de trituração, que fez seus olhos se arregalarem de tensão. Os 3 ficaram olhando para a criatura na frente deles. Mas Diáquio era o que mais temia. O cara na cabeça dele pergunta que tipo de inseto é esse. Enquanto caminhava entre as paredes dos edifícios. Um enorme louva menos a menos. Deus aparece bem na frente de Doco. O cara se pergunta sobre esse grande louva menos a menos Deus. Como deixa sua sombra em todas as 3 pessoas. Forçando o cara já a estar pronto com sua espada. De repente alguém pergunta o nome do Aquia, para o qual seus olhos se arregalaram ainda mais de surpresa. E na compreensibilidade, 2 cabeças humanas emergem. Por trás da cabeça do louva menos a menos Deus. Jiu Yan e Andong cuidado. Por trás do louva menos a menos Deus. Uma notificação com informações sobre o cenário de sobrevivência adicional. Afirma que faltam 4 dias até o final do gol. Muitas estrelas brilham no céu. Gil abraça Doc que está cercado por Sam, Shin e D. E D segurando um telefone. O homem é surpreso que uma semana inteira já se passou. E pergunta como os caras estão se sentindo. Mas a mensagem que ele recebe o distrai. Don cumprimenta Doc via texto. O homem olha para um menino, tímido, digitando outra mensagem. Diz que eles não se veem há tanto tempo. E pergunta se ele vai começar a falar já. Don responde novamente, com uma mensagem de que ele não quer. Shin está em choque completo. Quando Gil começa a dizer algo para si mesmo. E Don, a garota de repente, corre até o Doc, que cai em estupor, enquanto Gil ainda está segurando sua mão com força. E olhando o que está acontecendo, a garota agarra a outra mão do homem e franzindo a testa. Olha com raiva para um menino, Gil. Olha para China em estupor. Não entendendo suas ações. Doc fica de olhos fechados, enquanto as crianças, em ambos os lados de seu corpo, começar a jurar, porque a menina chama a Gil de estranho e ele, por sua vez, pergunta: quem é? Doc acredita que eles são perfeitos um para o outro.
porque parece um relacionamento típico entre colegas, um mestre de monstros e um mestre de insetos. Doc se vira para Gil perguntando se ele viu Vaughn, ao qual ele se acalmou. Responde que ele não a viu, mas sabe onde ela está, já que seus insetos rapidamente a encontraram. O homem se lembra a aparência de uma garota corajosa e confiante. Gil diz que ela está no norte agora. E Doc acha que Vaughn agora se juntou à rainha ressuscitada. Vaughn está sentado contra a parede, com um laptop no colo Santa parado ao lado dele. Doc ainda cercado por crianças. Diz que é melhor para eles ficarem aqui agora. Melhorar suas habilidades, coletar moedas, porque quanto melhores as habilidades da equipe, mais forte é lembrar de algo. O homem vira areia. Quem está olhando para ele, o rosto da garota, fica surpreso. Quando Doc pergunta se ela entrou em contato com a família, uma janela aparece dizendo que Dawn estava usando internet rápida. Nível 7, o telefone fez um som crepitante. Sam segurou a boca quando começou a vibrar. Gil e Shin se olham, ainda segurando firmemente o Doc. Como ele diz, a garota, para dizer à família que ela está bem. E que quando esse cenário acabar, não haverá mais lugares seguros fora da alma. Filho preocupado, pergunta o que ele está falando. Sobre Doc com toda a seriedade. Continua para a menina contar à família que eles precisam ter cuidado. Como esta é a única coisa que importa agora. Ao qual ela pergunta se o Doc ligará. Dong continua sentado contra a parede, com o laptop no colo, enquanto Doc diz ao Papai Noel: está tudo bem, e sua família está agora em Seul. A menina está prestes a sugerir um pensamento, mas é interrompido. O homem desvia o olhar com uma expressão ilegível, dizendo que a pessoa que a sua família está segura. Filho olha para o Doc e uma janela de notificação aparece. É relatado que alguém no norte matou o desastre da água. As crianças ainda estão de pé amontoadas perto do Doc, que está pensando nos 4 desastres restantes. Em cada 5, o desastre do fogo demoníaco no sul. É como um dragão cuspidor de fogo. Um desastre de perguntas no leste. Uma garota cujo corpo parecia estar envolto em listras translúcidas. Desastre de gelo no oeste, onde Junho está localizado atualmente. Desastre de água no norte, onde Ron está localizado. Só resta algo esférico semelhante a um botão. Estremece dentro dele como se estivesse em um casulo. Há uma garota, seus olhos estão ligeiramente abertos. Desastre de inundação. Uma bola vermelha que parece ter caído do céu. Espadas cruzadas com clang metálico. Um ataca com sua espada em concentração. Correu passos para trás e girou sua arma. Vão parando, fica em frente. Correu e diz que é o suficiente. E que a menina está em excelente forma.
ao qual ele recebe uma resposta com um elogio mútuo. Gotas de suor rolam do rosto de Ron. Da pesada carga de trabalho, ela diz que em breve terá um patrocinador. O que significa que eles não são mais rivais. Ao qual ela pede para não brincar assim. Algumas das pessoas estão sentadas perto da parede. Alguém está falando por perto. Ron pergunta se Von realmente não quer se juntar ao novo Valga. Porque o rei ficaria feliz em vê-la com eles. Mas ela pede desculpas e diz que já estão esperando por ela. Vão limpando o suor do rosto. Responde as palavras da garota. Que o rei sabe o que ela teve que passar. Escuro como um fantasma, acaba atrás de Von. Ela sorri e brinca diz. Que ela tem a sensação de que ele está por perto, agora. Ao qual o Doc cai em estupor. Ele sorriu e pensou que agora não estava claro. Qual deles era o leitor onisciente? Ele olhando para as meninas, falando docemente, decide que está tudo bem com Von. Doc coberto com seu manto. Está dormindo em ambos. Os lados deles são Shin e Gil, que estão prestes a ir para a cama. O Doc fantasmagórico não se reconhece a princípio. Ele olha de perto e vê o rosto adormecido. Ele adivinha que é ele mesmo. Gil se vira para a garota e diz a ela que, no bom sentido, ele pede a ela para ficar longe do Doc. Mas ela diz a ele que não quer. O fantasma Doc novamente cai em um estupor. Gil sorri com raiva e diz a ela como ela ousa. Mas ele é interrompido. Shin, parecendo sombrio, instrui o menino a não falar com ela. Chamando-o de inseto, as crianças se olham com raiva. Uma faísca se formou entre eles, do raio disparando de seus olhos. Cachorro fantasma continua a assistir a conversa das crianças e congela em choque. Quando Gil diz que sabe de quem gosta, ao qual Shin começa a questioná-lo sobre isso. O homem ouve atordoado que o que ele gosta está na faca, ao qual ele embaraçosamente tenta perceber do que eles estão falando. Ele acorda com uma expressão cansada no rosto. As crianças o abraçaram dos dois lados. Ele olhou para frente sombriamente, percebendo que era tudo um sonho. Depois de um tempo, todos foram capazes de terminar o script adicional. Fechando os olhos, Doc puxa seu manto. Ouvir Shin perguntar a Gil se ele abraçou um homem à noite e tendo recebido uma resposta positiva, chama ele de criança. Então Doc percebe que não foi um sonho. Uma janela aparece com informações sobre um cenário de sobrevivência adicional. E então, outro aparece, informando que o cenário adicional sobrevivência foi concluída. De repente, relâmpago vermelho brilhante aparece e um estrondo é ouvido. Entre os relâmpagos e sons altos, Paulo aparece. Doc e Sam voltam sua atenção para ele. Quando ele começa a perguntar como eles gostaram de sua sobrevivência, ele revela que o quinto cenário está finalmente começando. Mas houve algumas mudanças na programação.
Paulo desvia o olhar e continua. Doc xingiu. E Sam corre para frente como o tal que diz que este é o cenário que todos estavam esperando. Doc sorri percebendo que Paul teve dificuldade em... Kobe relata 9.421 assinantes. Já é 9.531. A pergunta é feita: o que é? Ao qual aparece uma nova mensagem, 991. Paul estando alto no céu. Relatórios que os caras já foram capazes de destruir 4 em cada 5 cenários. E que ele reconhece que isso é uma conquista. Hyun e Kyung ouvem com algum medo que muito em breve eles terão que enfrentar a última catástrofe. As pessoas olham em choque e medo para Paul. Quem diz que no último desastre eles vão entender que os 4 anteriores eram apenas brinquedos? Pessoas na rua. Continue a ficar de pé e ouvir a conversa a Deus. Quem lhes diz isso? Dependendo do curso do cenário. Eles seriam capazes de obter tudo o que queriam. Ou pelo contrário, tudo vai acabar para eles. Relâmpago aparece novamente com um acidente. Um monte de conversas diferentes sobre aparecer. Paulo diz que, felizmente, todas essas pessoas têm alguém para sentir pena. Há mais um evento restante. Antes do início do 5º cenário, Berhan desvia o olhar Paul. Relata que a 2ª rodada de seleção agora está começando. Ele estala os dedos e toda a conversa sobre isso aparece. Subir alto no céu, uma janela vermelha embaçada aparece com o anúncio da maratona. Uma nova janela informa que o tempo restante é de 5 dias. As estrelas estão brilhando no céu. Uma janela pop-up informa que a seleção de um patrocinador está começando, que será um assistente em tempos difíceis. Estrelas estão caindo na cidade. Um cara está feliz por finalmente ter um contrato. Outro cara parado por perto percebe algo. Ele diz com espanto ao olhar para uma pessoa. As meninas se viram e se perguntaram quem é. Gil e Shin olham para cima, com o reflexo das estrelas em seus olhos. A garota se vira para as estrelas do Doc brilhando ao redor dele. Ele olha para cima e Shin o compara a uma árvore de Natal. Graças às muitas constelações, Doc fica ao lado de sua equipe e brilha. Uma janela aparece dizendo que as constelações, como a Península Coreana, estão pedindo a ele para cumprir sua promessa. As pessoas olham para Doc literalmente cintilante. Ele pensa no número de estrelas ao seu redor, mostrando o número de constelações que gostaria de se tornar seu patrocinador. Ele prometeu, no canal Talk About, que escolheríamos nosso patrocinador quando chegarmos a 10.000 inscritos. Ele relembra suas palavras no ar, onde ele disse que estava segurando o Ivante como uma despedida. Se o canal tiver mais de 10.000 inscritos, antes de selecionar um patrocinador, então ele fará de uma das constelações sua parceira. Portanto,
Todas as constelações agora estão competindo por essa chance. No canal de voz. Doc pergunta se Allen fez o que ele pediu, ao qual ele responde que fez, mas ele não sabe se funcionou e não entende por que eles estavam criando este especial em primeiro lugar. E ele acrescenta que espera ter sorte. O número de inscritos no canal de Bean é 9.781. O pop-up diz que constelações como a Península Coreana são muito animado com o número de inscritos no canal. Doc fica olhando a lista e percebe que algumas das constelações ainda estavam lá durante a primeira seleção. Ele não gostaria de recusar loss uma segunda vez. Mas nada pode ser feito. Doc vê o dragão de fogo negro do abismo na lista. Mas não entende o que ele está constantemente fazendo aqui. Porque ele deve levar Suong. Doc vê o mestre da espada Goryeo, Dionísio, na lista e percebe que há muitos nomes novos na lista. Doc para de arregalar os olhos. Ele não acreditando em seus olhos. Começa a olhar freneticamente para a lista. No 49 Secretário Celestial. Podemos dizer que esta é uma das constelações mais poderosas. Ele é um anjo e um deus e um disfarce. A constelação se autodenomina a segunda pessoa no céu. O nome dele é Arcanjo Metatron. Doc, confuso, é mostrado no ar e de perto ele pensa nessa constelação. Não acreditando que mesmo este forte precisa dele. Uma nova janela relata que muitas constelações quer ver se o Doc manterá sua palavra. No canal de voz, ele pergunta a BR1 quantos assinantes ele tem agora. Ele responde, mas o número está mudando rapidamente. O cronômetro mostra 3 minutos. E Paul relata que faltam 3 minutos. Antes do final do período de seleção do patrocinador, novos pop-ups dizem ao Doc que o careca Almirante Constelação está olhando para ele avidamente. E enviou-lhe 200 moedas. Que o Ru Seong Constelação Ria enviou-lhe 300 moedas. E que o rei Umu lhe enviou 400 moedas. Doc olha para o cronômetro, que tem 2 minutos e 38 segundos restantes. E pensa em como ele gosta dessa pequena competição. Ele prometeu escolher um patrocinador, não apenas para ganhar assinantes. As janelas que aparecem notificar que o prisioneiro do aro de ouro enviou o Doc 5.000 moedas. Que o secretário celestial lhe enviou 30.000 moedas. E que o prisioneiro do aro de ouro brilha. Na secretária celestial. Com desagrado, Doc sorri. Feliz que as constelações estão competindo para ver quem pode enviar mais. Porque em qualquer caso, ele mesmo vai ganhar. Paul relata que faltam 2 minutos antes do final do período de seleção do patrocinador. O cronômetro mostra 1 minuto e 58 segundos, alternando com 57 segundos.
E Doc pergunta a Bion pelo canal de voz. Quantos assinantes ele já tem? Ao qual ele novamente começa a ditar números em rápida mudança. O número de assinantes é atualizado a cada segundo. Já 9.984 Paul. Relata que falta 1 minuto antes do final da eleição do patrocinador e começar a 1.990 assinantes. O número aumenta para 9.993. Doc está em alta. Faltam 20 segundos. E relata que restam apenas 5 assinantes. 9.997 muda instantaneamente para 9.998. 4 segundos mudaram para 3 segundos. O número de assinantes atingiu 9.999 e diminuiu. Doc e todos os outros olham para o cronômetro, que lê 2 segundos. Uma janela pop-up diz que muitas constelações estão muito preocupados. 1 segundo muda para 0 segundos. Uma nova janela informa que a seleção do patrocinador está concluída. O cronômetro diz 0, 0, 0 e Doc ainda cercado por estrelas. Olha para ele! O número de assinantes do canal aumentou. O canal do Ian tem 9.999 inscritos. O ele olha nervosamente para o outro. Doc, ele compra Sanshin e Gil. Olha Doc entorpecido. Ele blefando, diz que está arrependido. Ele fica lá sorri, espalhando os braços para o lado. E lembra que prometeu escolher um patrocinador. Para 10.000 assinantes, a janela, que aparece, relata que muitas constelações ou resmungando de desagrado. A nova janela diz que muitas das constelações. Quero saber qual seria a escolha do Doc. Mas além revela que, infelizmente, para proteger a privacidade da constelação, a resposta não pode ser dada, ao qual Doc nota mentalmente sua engenhosidade. Uma janela aparece de repente, notificando que muitas constelações estão se rebelando. E BHN tenta acalmá-los, dizendo que tudo está indo de acordo com as regras. A transmissão o mostra de perto. Como ele anuncia que haverá um evento bônus, como um pedido de desculpas para Kobe satisfeito, silêncio cai. E uma nova janela notifica que todas as constelações estão ouvindo com atenção. Doc olha para o show sorrindo. Shin e Gil estão ao lado dele em perplexidade, ouvindo as palavras de Beyoncé sobre o que fazer com aqueles que não escolheram um patrocinador. Doc fica levemente surpreso quando Kobe revela que há uma punição para aqueles que não escolheram seus patrocinadores. Um pop-up notifica que muitas constelações apoiar a proposta da Biblioteca Nacional, o Doc satisfeito, tendo ouvido a pergunta de Shin sobre por que não escolher um patrocinador. Responde que a tarefa não foi concluída. Mas em seus pensamentos ele observa
que a aparência de Meditrin o faz pensar. Doc se vira para Sam, que está ao lado de Gil. Shenandoah dizendo que ela deveria se esconder com eles. Ela pergunta se ele tem um plano, ao qual o Doc responde positivamente. Ele olha para eles, seriamente, e diz a eles que até que ele dê um sinal, eles não podem sair antes de olhar para o homem com preocupação. Uma janela pop-up notifica que um novo cenário adicional foi iniciado. Uma janela de cenário bônus aparece com o inimigo do Rumble, cuja condição é matar Doc. E quanto mais brutal o assassinato, mais moedas serão recebidas como recompensa. Uma nova janela notifica o homem que ele é o alvo desse cenário. Ele agarra sua espada. E uma marca de caveira vermelha aparece acima de sua cabeça. As pessoas congelam em choque quando virem a quantia que será dada. Por matar Doc Shin, animado fica ao lado de Sam. Ela vira a cabeça para o homem e o chama. Ele sorrindo docemente. Acena com a mão para a garota. Pessoas correram em direção ao Doc, gritando que precisavam pegá-lo. Dois caras, muito animado com a ideia de ganhar um monte de moedas. Correr rapidamente, Doc sobe na grade e olha com ceticismo para a multidão correndo em sua direção. Uma janela aparece informando que muitas constelações apoiar este cenário U1 assistindo Doc Rush. Notifica que constelações pode ser gasto para piorar a situação do Doc. Ele olha surpreso para a nova janela, que relata que uma constelação egoísta pagou para ter sua velocidade reduzida. 500 moedas chegam à sua conta. Um homem para e um cara o ataca por trás. Doc, lançando seu olhar, atinge o cara com sua espada. Ele voou de volta sangrando e seus amigos o cercaram. Uma nova janela relata que a constelação que deseja a Doc tudo de ruim, pago para reduzir o poder de seu ataque. Doc com uma expressão completamente calma no rosto. Continua a correr regozijando-se com esta notícia. Enquanto aqueles que correm atrás dele gritam que o homem não é tão forte agora. Outras 500 moedas foram adicionadas à conta. O jovem fica com medo quando um dos Chakibai pergunta a ele: o que está acontecendo? Ele fingindo. Relatórios que este é apenas um aquecimento antes do jogo principal. O resto da conversa sobre estão com ciúmes de seu canal de sucesso. Não foi coincidência que Beyoncé canal parou em 9.999 inscritos. Desde o início, seu canal foi projetado para nunca chegar a mais de 9.999. Os jovens contatos Doc, que está correndo entre as flechas, perguntando se eles estão fazendo a coisa certa. Porque se eles forem pegos, eles serão punidos, ao que ele responde que é por isso que ele está passando pelo cenário de bônus. O jovem não tem certeza de que isso será suficiente. Mas o homem garante-lhe que tais bônus distrair habilmente os jogadores,
porque ele mesmo trabalhava numa empresa de jogos. Uma nova janela notifica que a constelação, que uma vez que o Doc morto pagou para reduzir sua defesa, e é novamente reabastecido por 500 moedas. Ele continua a fugir. A lâmina de alguém pega sua mão. Uma janela pop-up afirma que muitas constelações. Acho que o jogo foi longe demais. Um homem se aproxima de um rio cheio de cobras d'água. Aqueles que correm atrás dele gritam para pegá-lo, porque há um rio mais longe, o que significa que ele não pode escapar do Doc imperturbável. Mergulha na água, a multidão para. Um dos caras está em completa confusão. Doc se encontra cercado por cobras e alguém na multidão o chama de psicopata completo. Uma janela pop-up afirma que muitas constelações estão em choque. As cobras, com raiva, começou a rosnar para o homem. Ele, concentrando, usa a habilidade exclusiva de marcador e ativa o marcador do personagem. Uma janela aparece com informações sobre o bônus. Cenário inimigo. A janela vermelha informa que você recebeu um bônus por atividade. Uma nova janela aparece com o anúncio da maratona. Mas as informações sobre isso estão borradas. Tempo restante, 4 dias. O Falcão abre a lista de personagens em seus marcadores e pensa em remover jovens e do terceiro lugar e colocar o encantador de bestas em seu lugar. Uma nova janela informa que o terceiro marcador foi substituído. A água ao redor do Doc começa a subir. E seus olhos ficaram completamente brancos. Nível 3. Comunicação interdimensional foi ativada. As novas janelas dizem que o tempo de ativação depende na compreensão do personagem e levará 30 minutos. Dot fica imóvel na água, enquanto as cobras o observavam atentamente. A janela que aparece notifica que o entendimento do personagem é muito alto. Então, algumas características desse personagem estão disponíveis. O comando de 9º nível foi ativado. Doc, ainda de pé, na água, percebe que ele pode sentir as emoções dos monstros. E seus desejos, ele sente que todo o seu interior tem. Tornar-se um com eles. A cobra maior é visível debaixo d'água. A multidão perto da costa foge como um fluxo de água sobe no ar. O nariz de Doc está sangrando suas íris e pupilas são brancas. Ele ordena que a cobra se aproxime dele. Enorme cobra rainha Morbade. Algo corre pelas casas, gritando. Doc grita de horror no rosto. Ele tenta segurar a cobra enquanto está sentado de cabeça para baixo. E não entende por que ele não pode controlá-lo. Normalmente, a cobra mergulha. Doc, uma vez debaixo d'água, começa a xingar furiosamente. Uma nova janela relata que o prisioneiro do Círculo Dourado está rindo enquanto olha para ele. Doc voa para fora da água de frente para o chão. Uma janela aparece informando que um marcador exclusivo
A habilidade foi desativada. A cobra observa enquanto o homem se inclina e tenta se livrar da água. Ele conseguiu engolir durante a natação. Rainha Murbad se vira e nada deixando Doc.